Meu primo Lucas ergueu minha bolsa como se fosse um troféu de humilhação e gritou para toda a família Araújo reunida no quintal. Olha só, gente! A Aline finalmente trouxe alguém. Ah, não, espera. É só a carteira vazia dela e as fantasias de sempre. Foi nesse exato momento que o governador André Tavares atravessou o portão de ferro da chácara dos meus pais, seguido por 4 seguranças de terno preto e fone de ouvido. Ele veio direto na minha direção, com aquele sorriso que tinha conquistado 62% dos votos femininos em São Paulo, e falou alto o suficiente para meus 43 parentes ouvirem. Desculpa o atraso, amor. O presidente me segurou em Brasília discutindo a reforma da educação antes de eu conseguir pegar o helicóptero. Minha tia Sônia literalmente cuspiu a farofa que estava mastigando. Meu tio Valdir derrubou a cerveja, a garrafa se espatifando no chão de cimento queimado. E Lucas, meu primo Lucas, ficou congelado ainda segurando minha bolsa, a boca abrindo e fechando que nem peixe fora d'água tentando entender o que era ar. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Tecnicamente, André continuou pegando minha mão e beijando meus dedos com uma naturalidade ensaiada em centenas de eventos públicos. A gente devia contar toda a verdade para eles. Não é, meu amor? A verdade toda. Como se a verdade já não fosse impossível o suficiente. Eu, Aline Araújo, professora de literatura do ensino médio que tinha abandonado o mestrado na metade, namorando o governador mais jovem da história de São Paulo. O mesmo homem que a revista Veja tinha colocado na capa mês passado com a manchete "O governador solteiro. Por que o político mais cobiçado do Brasil continua sozinho?" Aparentemente, não mais. André, eu sussurrei entre dentes, usando o nome que só eu tinha permissão de usar em vez do formal governador Tavares. O que você está fazendo aqui? Mas ele já estava trabalhando o público. Aquele carisma de campanha funcionando em potência máxima, enquanto se dirigia à minha família atordoada. Dona Marta, ele disse para minha avó que não saía da cadeira de praia há 3 horas. Peço desculpas por chegarmos atrasados. Prometi para a Aline que estaríamos aqui às 2 da tarde, mas o presidente pode ser bem insistente quando quer discutir política educacional. Minha avó, que tinha 87 anos e dificuldade para andar, de repente encontrou toda a mobilidade do mundo. Ela praticamente pulou da cadeira. O presidente? O presidente mesmo? O da televisão? Sim, senhora. André confirmou com aquela humildade calculada que ele usava tão bem. Embora entre nós, sua neta é muito melhor em negociações políticas do que ele. Uma vez ela me convenceu a não vetar o orçamento para bibliotecas escolares, ameaçando me fazer dormir no sofá. Estratégia política muito eficaz, devo admitir. Vocês moram juntos? A voz da minha mãe saiu como um guincho de porta enferrujada. A situação estava saindo do controle rapidamente. Mas antes que eu pudesse tentar conter os estragos, Marcelo, o chefe da segurança de André, deu um passo à frente. Governador, precisamos fazer a varredura do perímetro. Protocolo padrão para visitas não programadas. Claro, Marcelo! André respondeu com tranquilidade. Mas devo avisar que esta é a reunião de família dos Araújo. São tão perigosos quanto um cesto de filhotes de Golden Retriever. Bem, exceto a Aline quando ela não tomou o café da manhã dela. Aí sim. Cuidado. É verdade. Eu murmurei automaticamente, ainda processando o fato de que meu namorado secreto de 9 meses tinha acabado de explodir nossa privacidade na frente de toda a minha família estendida. A mesma família que tinha passado os últimos 4 anos me dando sugestões úteis sobre minha vida amorosa, minhas escolhas profissionais e meu relógio biológico, que, segundo eles, estava prestes a parar. Espera. Lucas finalmente recuperou a fala, ainda segurando minha bolsa como evidência de alguma coisa. Você está dizendo que namora de verdade o governador Tavares? O mesmo governador Tavares que vai receber a Ordem do Mérito Cultural mês que vem pelo projeto de democratização da cultura? O cara que fala 4 línguas e se formou na USP aos 21 anos? 5 línguas, na verdade. André corrigiu com modéstia ensaiada.
Aprendi mandarim durante as negociações comerciais com a delegação chinesa em Pequim no ano passado. Ele apertou minha mão. A Aline está me ajudando a melhorar meu inglês. Ela é uma professora excepcional. Eu ensino literatura brasileira, eu disse, minha voz saindo mais seca do que pretendia. Não inglês. Você ensina tudo, ele rebateu imediatamente. Pensamento crítico, interpretação, sensibilidade. Você sabe que ela dirigiu uma montagem de Morte e Vida Severina com um orçamento de R$ 500 e de alguma forma fez aquilo parecer mágico? Já vi produções do Sesc com menos coração e verdade. Você foi 3 vezes assistir minha peça na escola. Eu lembrei a ele, sentado no fundo do auditório, e comprou aquele DVD horrível que o Grêmio Estudantil estava vendendo. Ele sorriu, daquele jeito que era só meu, sem câmeras ou estratégia política. A diretora quase chamou a polícia na 3ª vez. Aparentemente, governadores não deveriam ficar rondando auditórios de escola pública sem aviso prévio. Meu Deus do céu! Minha prima Emma sussurrou, já com o celular na mão. Isso é real. Isso está realmente acontecendo. Tão real quanto a reforma tributária que estou empurrando na Assembleia Legislativa. André confirmou. Embora significativamente mais agradável que discussões sobre alíquotas de ICMS, confesso. Mas, meu tio Roberto, o patriarca autoproclamado da família desde que meu avô morreu, deu um passo à frente. Era o mesmo tio que tinha passado o último Natal me explicando por que eu era exigente demais e precisava ser mais realista sobre minhas opções românticas. Agora calma aí um pouquinho, ele disse, a voz carregada daquela condescendência que eu conhecia tão bem. Como a gente sabe que vocês estão namorando mesmo, governador? Sem ofensa, Aline, mas você é professora de escola pública em Osasco. E ele é, bem, ele. O maxilar de André travou. Era a mesma expressão que eu tinha visto ele usar em debates políticos, bem antes de destroçar verbalmente o oponente com argumentos afiados como bisturi. Desculpe, senhor, André disse, e cada palavra saía revestida de autoridade, aquela que vinha de governar o estado mais rico do país. O senhor está questionando se eu sou bom o suficiente para a Aline? Não foi isso que eu... Minha tia Patrícia começou. Porque deixa eu ser bem claro. André continuou, a voz firme mas não agressiva, carregando o peso de quem estava acostumado a ser ouvido. Aline Araújo é a mulher mais extraordinária que já conheci na vida. Ela transforma adolescentes que odeiam ler em jovens que citam Drummond de cor. Passou as férias de julho ajudando a reformar a biblioteca da escola, em vez de viajar para a praia, porque os alunos dela merecem um espaço digno. Todo sábado, ela dá aula voluntária de reforço no projeto social da paróquia, ensinando adultos a ler sem nunca fazê-los sentir vergonha. O quintal estava em silêncio absoluto, só o som distante de uma britadeira na obra do vizinho. Então não, senhor Roberto, André concluiu. A pergunta não é se ela é boa o suficiente para mim. A pergunta é se eu sou digno dela. Ninguém se mexeu. Até os cachorros do vizinho pararam de latir, como se sentissem o peso do momento. Além disso, Marcelo, o chefe de segurança, acrescentou com um sorriso discreto. Ela é a única pessoa que já ganhou do governador no banco imobiliário 7 vezes seguidas. Ele ainda não superou. 8! Eu corrigi automaticamente, a tensão se quebrando um pouco. Aquela última partida em que você insistiu que tinha comprado a Avenida Atlântica conta sim. Eu tinha comprado a Atlântica! André protestou, virando para minha família com uma expressão de genuína indignação. Ela que não aceita derrota e fica criando regras novas no meio do jogo. As regras estavam no manual desde o começo. Você que não leu. Ah, quem lê manual de banco imobiliário? Pessoas honestas que não tentam trapacear. Eu não trapaceio! Eu apenas interpreto as regras de forma estratégica. Isso é literalmente a definição de trapacear. Minha avó soltou uma gargalhada rouca, aquela que fazia o corpo todo dela balançar. Ah, vocês dois estão namorando mesmo. Não tem como fingir esse nível de briga confortável. Ninguém consegue inventar isso. Não estamos brigando. André e eu dissemos ao mesmo tempo, então nos entreolhamos irritados. Estamos debatendo, eu esclareci. Trocando perspectivas, ele emendou.
dialogando com posições diferentes. Eu insisti. Jesus Cristo, meu tio Valdir murmurou, ainda olhando para a garrafa quebrada no chão. Eles foram feitos um para o outro. Os dois são malucos. Falando em feitos um para o outro, André disse. E de repente estava enfiando a mão no bolso interno do paletó. Meu coração literalmente parou. Parou de bater. Porque André Tavares, governador do estado de São Paulo, estava tirando uma pequena caixinha de veludo azul marinho e se ajoelhando ali mesmo, no quintal de cimento queimado da chácara dos meus pais, na frente de toda a minha família estendida, da equipe de segurança dele e de pelo menos 4 vizinhos que tinham se aproximado do muro para ver o que era toda aquela confusão. Não. Eu respirei, as palavras mal saindo. André, não. Não assim. Não aqui. Exatamente assim. Ele disse com firmeza, e havia determinação em cada sílaba. Exatamente aqui. Porque essa é sua família, Aline. Essas pessoas que te deixam louca, que às vezes te fazem sentir pequena, mas que você ama de qualquer jeito. Que você protege e defende mesmo quando elas te machucam. E eu quero que todos eles testemunhem isso. Ele abriu a caixa. O anel era perfeito, simples e elegante. Uma esmeralda rodeada de pequenos diamantes em ouro branco. Exatamente no estilo que eu tinha comentado uma vez, meses atrás, quando passamos em frente a uma joalheria antiga no centro de São Paulo. Você lembrou? Eu sussurrei, os olhos já ardendo com lágrimas que eu estava tentando segurar. Eu lembro de tudo sobre você, ele disse. E agora a voz dele estava diferente, sem aquele polimento político. Era só o André, vulnerável e verdadeiro. Como você toma café? Com leite, 2 colheres de açúcar e sempre reclamando que está muito quente. Como você chora no final de todas as apresentações dos alunos, mesmo as ruins, porque você fica orgulhosa demais para segurar. Como você me manda áudios de madrugada quando não consegue dormir, normalmente falando sobre algum livro que está lendo ou alguma injustiça que viu na escola. Ele respirou fundo, e eu percebi que as mãos dele estavam tremendo levemente. Como você me faz rir quando o trabalho fica pesado demais. Como você me lembra porque eu entrei na política desde o começo, para ajudar pessoas, para tornar as coisas melhores, para servir a população de verdade. André segurou minha mão esquerda, o polegar dele traçando círculos suaves na minha pele. Eu podia sentir todos os olhares da família em nós, mas naquele momento, só conseguia ver ele. Aline Araújo, ele continuou, a voz mais firme agora. Você que cita Machado de Assis nas horas mais inapropriadas, que não sabe cozinhar nada além de macarrão instantâneo e de alguma forma convenceu o governador de São Paulo a adotar 3 gatos que provavelmente estão planejando meu assassinato enquanto falamos. Você quer casar comigo? Os gatos não estão planejando seu assassinato. Eu protestei, mesmo com lágrimas escorrendo livremente agora. Eles só têm personalidade forte. A princesa colocou um rato morto dentro do meu sapato social, Aline. Aquele sapato italiano que custou R$2.000. Ela estava compartilhando. Gatos fazem isso quando gostam da pessoa. Ou quando estão estabelecendo dominância territorial. É amor felino. É uma ameaça velada. Minha avó riu novamente, batendo palmas. Casem logo, pelo amor de Deus. Vocês vão ficar discutindo sobre os gatos a vida inteira se continuarem nesse ritmo. André apertou minha mão, trazendo meu foco de volta para ele. Aline, a pergunta. Você precisa responder a pergunta. Eu olhei ao redor. Para Lucas, que tinha finalmente largado minha bolsa no chão, boca aberta em choque absoluto. Para o tio Roberto, cujo rosto tinha adquirido uma tonalidade interessante de roxo. Para minha mãe, que estava chorando abertamente, as mãos cobrindo a boca. Para minha avó, que me dava o menor aceno de aprovação, aquele sorriso orgulhoso que ela raramente mostrava. Então olhei de volta para André, meu André, que tinha explodido sua vida política cuidadosamente gerenciada para me defender em um churrasco de família. O presidente vai ficar furioso com você, eu disse, tentando ganhar tempo para processar tudo. O presidente vai superar. Ele já superou coisas piores. A imprensa vai ser um inferno. Tenho uma equipe de comunicação excelente.
Eles vivem para gerenciar crises. Eu não sei cozinhar nada. Primeiras damas provavelmente precisam saber cozinhar. A gente contrata alguém. Ou come macarrão instantâneo para sempre. Eu gosto de macarrão instantâneo. André, Aline, seus assessores vão ter um colapso nervoso coletivo. Provavelmente. Mas eles são pagos bem para isso. Sua mãe vai me odiar. Governadores não casam com professoras de escola pública. Ele apertou minha mão mais forte. Minha mãe é professora aposentada de escola pública, amor. Ela vai te adorar. Eu não sabia disso. Nos 9 meses juntos, sempre tão cuidadosos, sempre tão privados, ainda havia tantas coisas que estávamos aprendendo um sobre o outro. Aline, ele disse mais uma vez. E agora havia uma vulnerabilidade crua em sua voz que raramente aparecia. Por favor, me responde. Você quer passar o resto da vida comigo? Quer ser primeira-dama de São Paulo e provavelmente corrigir a gramática dos deputados estaduais? Quer construir essa vida maluca comigo? Olhei para o anel, para aquela esmeralda que brilhava sob o sol forte das 3 da tarde. Pensei em todas as razões pelas quais isso era insano. A diferença dos nossos mundos, a exposição pública, os holofotes constantes, a pressão, os comentários maldosos que inevitavelmente viriam. Então pensei em como ele me fazia rir, em como ele ouvia de verdade quando eu falava sobre meus alunos, em como ele tinha ido 3 vezes assistir uma peça amadora de escola, só porque era importante para mim, em como ele lembrava que eu gostava de esmeraldas. Sim, eu disse, e a palavra saiu mais como um soluço do que uma resposta. Sim, óbvio que sim. Porque quem mais ia aguentar você trapaceando no banco imobiliário e fingindo que não sabe qual gato é qual? Eles são todos tigrados. Como eu vou diferenciar? A princesa tem uma mancha branca na orelha esquerda, o duque tem o focinho mais escuro e a rainha tem as patinhas brancas. Todos eles têm partes brancas em algum lugar. André reclamou, mas estava sorrindo enquanto deslizava o anel no meu dedo. Então ele se levantou, me puxou para seus braços e me beijou de um jeito que definitivamente ia virar manchete amanhã em todos os jornais do país. Quando finalmente nos separamos, o quintal explodiu. Perguntas, congratulações, pelo menos 5 parentes ligando imediatamente para outros que não tinham vindo à reunião. Marcelo estava no telefone, provavelmente alertando a equipe de comunicação que o pesadelo deles tinha acabado de piorar exponencialmente. Então, Lucas se aproximou, ainda visivelmente em choque. Eu devo um pedido de desculpas gigante por aquele comentário sobre seu namorado imaginário, e sobre sua carreira, e sobre seu apartamento alugado em Osasco. Pode deixar, Lucas, eu disse, mas minha voz saiu mais afiada que pretendia. 9 meses aguentando comentários maldosos em silêncio tinham deixado marcas. Não, não pode deixar. Ele insistiu, e pela primeira vez percebi que ele estava genuinamente constrangido. Eu fui horrível. Todos nós fomos. Você está lá mudando a vida de adolescentes, fazendo diferença real, e a gente age como se não importasse porque você não está ganhando 10 mil por mês ou casada com um empresário. Ela poderia ter casado com um empresário. André interrompeu, cruzando os braços. Apresentei vários amigos meus do setor privado. Ela chamou todos de entediantes e me arrastou para assistir uma peça experimental de 4 horas sobre desigualdade social. Era uma peça importante, eu defendi. Eram 4 horas de atores gritando e correndo em círculos. Era teatro político relevante. Era uma tortura extremamente bem intencionada. Emma soltou uma risada alta. Meu Deus! Vocês dois são perfeitos um para o outro. Completamente malucos, mas perfeitos. Falando em malucos, minha mãe finalmente recuperou a voz. E eu conhecia aquele tom. Era o tom de planejamento que ela usava quando tinha um projeto em mente. Casamento em março, abril? Vou precisar coordenar com sua equipe de comunicação, governador. Se minha filha vai ser primeira-dama, vamos fazer isso direito. Mãe, eu avisei. O quê? Só estou dizendo que se você for fugir para Las Vegas casar igual seu pai queria quando a gente se casou, eu te deserdo. Vegas parece bom, André ponderou. Rápido, eficiente, sem complicação.
Vocês fogem para Vegas e eu revogo meu voto. Minha avó anunciou com firmeza. Tenho 87 anos. Ganhei o direito de ver um casamento de verdade, com as pessoas chiques, os fotógrafos e todo o circo. Estou velha demais para ser privada de um show desses. Show é o que a senhora vai ter, dona Adelaide. André concordou imediatamente, e eu percebi que ele já tinha sido completamente conquistado pela minha avó. O que a senhora quiser, só me diga quando e onde que eu apareço. Garoto esperto. Ela aprovou, dando um tapinha no braço dele. Você vai se dar bem. Só lembra que nossa Aline é especial. Não porque está casando com algum governador importante, mas porque ela é a Aline. Se esquecer disso, não me importa quantos seguranças você tenha. Eu te encontro. Anotado e compreendido, senhora. André respondeu com toda seriedade. O resto da tarde passou em uma confusão absoluta. André ajudou meu pai na churrasqueira. Discutiu reforma do ensino médio com minhas tias professoras aposentadas. E de alguma forma acabou em um debate intenso sobre teatro brasileiro contemporâneo com meu primo Miguel, que fazia artes cênicas na USP. E durante tudo isso, ele continuava me encontrando. Uma mão nas minhas costas aqui, um olhar compartilhado ali. Pequenos momentos de conexão que me lembravam que isso era real. Nós éramos reais. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, e os parentes começavam a ir embora, cada um extraindo promessas sobre convites de casamento e detalhes exclusivos, André e eu finalmente conseguimos um momento sozinhos perto da cerca dos fundos, onde as mangueiras antigas projetavam sombras longas no gramado irregular. Então, eu disse, me encostando nele, isso foi bem, não foi? Ele riu, beijando meu cabelo. Seu tio Roberto me perguntou se eu podia cancelar as multas de trânsito dele. Claro que perguntou. E sua tia Patrícia quer saber se consigo arranjar um estágio para o filho dela na Secretaria de Cultura. Naturalmente. E seu primo Miguel nos convidou para a estreia da nova peça do coletivo de teatro experimental dele. 5 horas de duração. Performada completamente no escuro. Nós vamos, eu disse automaticamente. Eu sei. Ele suspirou dramaticamente. Vou levar uma garrafa térmica de café. Eu te amo, eu disse, as palavras saindo mais fáceis agora que tínhamos dito na frente de testemunhas. Mesmo que essas testemunhas fossem minha família toda e provavelmente metade dos seguidores do Instagram da Britney neste momento. Eu também te amo, ele respondeu, me virando para olhar nos meus olhos. E faria tudo de novo. Maior, mais público. Talvez no próximo jantar oficial do governo. Realmente dar algo para a imprensa falar. André. É verdade. Ele sorriu. Aquele sorriso que era só meu, sem câmeras ou estratégia. Não me arrependo de nada. Você merecia isso. Merecia alguém brigando por você, defendendo você, mostrando para toda essa gente o quanto você é incrível. Seus assessores vão te matar. Provavelmente. Mas eles já lidaram com coisa pior. Lembra quando eu acidentalmente adotei aqueles 3 gatos durante a visita ao abrigo de animais? Aquilo foi uma crise de comunicação muito maior. Aqueles gatos precisavam de um lar, eu protestei. E você ama a princesa. A princesa está planejando minha morte. Eu vejo nos olhos dela. Essa é só a cara dela. Aline, ela sibilou para mim esta manhã enquanto eu estava tomando café. Sem provocação nenhuma. Só puro ódio felino. Ela estava pedindo carinho. Ela estava estabelecendo que o apartamento é território dela e eu sou apenas um invasor tolerado. Eu ri, encostando minha testa na dele. Você vai ter que se acostumar. Princesa, duque e rainha vêm no pacote. Eu sei, ele murmurou. Assim como as peças experimentais intermináveis, suas correções gramaticais durante reuniões oficiais, seu hábito de citar literatura brasileira em momentos inapropriados e seu macarrão instantâneo no café da manhã. Você está fazendo isso soar terrível. Está sendo a melhor decisão da minha vida. Marcelo apareceu discretamente na beira do quintal. Governador, precisamos voltar para São Paulo. Você tem reunião com a bancada da educação às 7 da noite e o trânsito da rodovia Castelo Branco está complicado. André gemeu baixinho. É isso. Essa é minha vida agora.
reuniões intermináveis e trânsito de São Paulo. Nossa vida, eu corrigi. Lembra? Você acabou de me pedir em casamento na frente de Deus, da minha família e dos seguidores do Instagram da prima Emma. Melhor decisão da minha vida, ele repetiu, me beijando rapidamente antes de Marcelo começar a parecer genuinamente preocupado com o horário. Vem comigo? Ou prefere ficar mais um pouco aqui? Olhei para trás, para o quintal onde minha família ainda estava reunida. Minha mãe conversando animadamente com minha avó, provavelmente já planejando cada detalhe do casamento. Meu pai e tio Valdir limpando a churrasqueira. Lucas e Emma claramente já contando a história toda para alguém no telefone. Essa era minha família. Complicada, às vezes cruel sem perceber, mas ainda minha família. E pela primeira vez em anos, eu não me sentia pequena perto deles. Vou com você, eu disse. Mas você vai ter que me deixar em Osasco depois. Tenho prova para corrigir amanhã cedo. Sobre isso, André disse enquanto caminhávamos de volta pelo quintal em direção ao SUV preto que nos esperava. A gente precisa conversar sobre seu apartamento. Parei no meio do caminho. Não, André, não. Eu gosto do meu apartamento. Você mora em um kitnet de 30 metros quadrados no quarto andar de um prédio sem elevador. É aconchegante. E construo resistência física subindo escadas todo dia. O chuveiro só tem água quente às terças e quintas. Isso me ensina a ser adaptável e eficiente no uso de recursos. Aline. Ele segurou meus ombros, me virando para encará-lo. Amor. Você vai ser primeira-dama de São Paulo. Vai ter segurança pessoal. Protocolo. A equipe precisa conseguir te proteger adequadamente. Eu não preciso de proteção. Sou professora, não celebridade. Você é noiva do governador agora. Automaticamente se torna figura pública. Já há 3 vans de imprensa estacionadas na frente da casa dos seus pais neste momento. Olhei para a rua e, efetivamente, podia ver pelo menos 2 carros com antenas e câmeras. Meu estômago revirou. Isso é real, não é? Eu disse mais para mim mesma que para ele. Tudo isso é real. Vai ter fotógrafos, reportagens, gente comentando minha roupa, meu trabalho, minha vida toda. André puxou meu queixo gentilmente, fazendo eu olhar para ele. Sim. Vai ser difícil às vezes. Invasivo. Tem dias que você vai odiar. Tem dias que eu odeio e eu nasci nessa vida. Ele beijou minha testa. Mas eu não deixo ninguém te machucar, Aline. Ninguém. Você tem minha palavra. Eu posso lidar com isso, eu disse, mais firme agora. Lido com adolescentes de 16 anos todo dia. Sei como lidar com pessoas difíceis. Políticos são basicamente adolescentes com orçamento maior, Marcelo comentou enquanto nos escoltava até o carro, e eu não consegui segurar o riso. A despedida da minha família foi caótica. Minha mãe me fez prometer que ligaria amanhã para começar a discutir planos de casamento. Minha avó me fez prometer que não ia mudar, que continuaria sendo eu mesma independente do título. Meu pai, que tinha ficado quieto a tarde toda processando tudo, me puxou para um abraço apertado e sussurrou no meu ouvido. Ele te olha como eu olho para sua mãe há 35 anos. Você escolheu bem, filha. Até Lucas se aproximou, claramente ainda processando a tarde inteira. Olha, Aline, eu sei que já pedi desculpas, mas sério. Eu fui um babaca. A gente toda foi. E você merece isso. Merece ser feliz. Merece alguém que te valoriza. Obrigada, Lucas, eu disse. E dessa vez foi sincero. Quando finalmente entramos no SUV, as janelas com película escura nos isolando do mundo exterior, deixei meu corpo afundar no banco de couro. André imediatamente puxou minha mão, entrelaçando nossos dedos. Cansada? Ele perguntou suavemente. Exausta. Emocionalmente destruída. Mas de um jeito bom. Eu olhei para o anel no meu dedo. A esmeralda capturando a luz fraca do interior do carro. Isso aconteceu mesmo? Você realmente pediu minha mão em casamento no quintal da chácara dos meus pais? Aconteceu. E se eu tivesse planejado, não conseguiria fazer melhor. Ele beijou minha mão. Sua avó já me adora. Isso é estrategicamente importante. Você conquistou a dona Adelaide. Isso significa que você oficialmente sobreviveu ao teste da família Araújo.
Mal posso esperar para te apresentar para a minha família, ele disse, e havia uma leve tensão em sua voz que não passou despercebida. Sua mãe vai me odiar. Eu repeti minha preocupação anterior. Minha mãe deu aula de matemática por 30 anos em escola estadual na Zona Leste. Ela vai te amar. Ele hesitou. É meu irmão que vai ser complicado. Eu sabia muito pouco sobre a família dele. 9 meses namorando em segredo significava encontros rápidos, conversas pelo telefone de madrugada, fins de semana roubados quando possível. Mas nunca tempo suficiente para mergulhar fundo em histórias de família, traumas antigos, dinâmicas complicadas. Me conta, eu pedi. André suspirou, passando a mão livre pelo cabelo. Felipe é 3 anos mais velho que eu. Empresário, bem-sucedido, casado com a Mariana há 8 anos. Eles têm 2 filhos. Ele sempre teve uma visão muito tradicional de como as coisas devem ser. E professora de escola pública não se encaixa nessa visão. Não é você especificamente. É qualquer pessoa que não venha do mesmo círculo social dele. Mas vai superar. Vai ter que superar. Havia uma firmeza em sua voz que não deixava espaço para debate. E seu pai? Morreu quando eu tinha 19 anos. Infarto fulminante. A dor ainda estava lá, mesmo depois de todos esses anos. Ele era dono de uma pequena metalúrgica em Santo André. Trabalhador, honesto. Foi ele quem me ensinou sobre servir as pessoas, sobre fazer a coisa certa mesmo quando é difícil. Ele ficaria orgulhoso de você, eu disse suavemente. Espero que sim. André olhou pela janela enquanto cruzávamos a rodovia Castelo Branco, São Paulo se estendendo em um mar infinito de luzes. Ele sempre dizia que educação era o único caminho real para mudar o país. Por isso que sua profissão significa tanto para mim, Aline. Você está literalmente fazendo o trabalho que meu pai considerava sagrado. Fiquei em silêncio, deixando o peso daquelas palavras assentar entre nós. O trânsito estava pesado, como sempre, e Marcelo navegava com a perícia de quem tinha feito aquele trajeto 1000 vezes. Então, eu disse depois de alguns minutos, sobre meu apartamento. Eu realmente preciso me mudar? André virou para me olhar, e havia preocupação genuína em seus olhos. Não é sobre o que eu quero, amor. É sobre segurança. Minha equipe vai insistir. A polícia militar vai insistir. O protocolo existe por um motivo. Eu entendo isso racionalmente. Mas aquele apartamento é meu. Eu mesma paguei com o meu próprio dinheiro. É a primeira coisa que realmente foi minha, sabe? Minha voz estava ficando embargada. Não quero que você pense que estou com você por causa do dinheiro ou da posição, ou de qualquer outra coisa além de você. Aline. Ele segurou meu rosto com as 2 mãos, forçando-me a encará-lo. Eu sei exatamente quem você é. Sei que você está comigo porque, por algum milagre inexplicável, você realmente gosta do idiota que cita políticas públicas no meio de jantares românticos e não consegue diferenciar 3 gatos tigrados. Eles têm marcas diferentes. Eles são todos laranjas e brancos. É impossível. Você só precisa prestar atenção. Vou fazer flashcards, ele prometeu, me fazendo rir apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Mas sobre o apartamento, podemos fazer assim. Você não precisa morar comigo ainda. Não oficialmente. Mas precisamos encontrar um lugar que tenha segurança adequada. Posso pagar, ou podemos dividir. Ou você paga tudo, se isso te faz sentir melhor. Não me importo com o dinheiro, Aline. Só quero que você esteja segura. Posso pensar nisso? Claro que pode. Mas pensa rápido, porque a partir de amanhã, quando essa notícia explodir, vai ter jornalista acampado na porta do seu prédio. Ele tinha razão. Eu sabia que tinha. Mas a ideia de perder minha independência, meu espaço próprio, mesmo que fosse por um motivo válido, me assustava. Ei! André disse suavemente, percebendo minha angústia. Eu prometo que vai ficar tudo bem. Nós vamos descobrir como equilibrar tudo isso. Sua carreira, sua privacidade, nossa vida juntos. Não vai ser perfeito, mas a gente descobre. Eu não quero largar a sala de aula, eu disse de repente. Sei que primeiras damas normalmente têm causas e eventos e coisas assim, mas eu não posso abandonar meus alunos. Não posso. Não vou pedir isso. Nunca pediria. Ele era sincero.
Eu podia ver em seus olhos. Seus alunos precisam de você. E, sinceramente, acho que você lecionar enquanto é primeira-dama vai ser incrível para nossa imagem. Mostra que valorizamos educação de verdade, não só no discurso. Não é sobre imagem, André. É sobre os alunos. Eu sei. Desculpa. Foi comentário automático de político. Ele fez uma careta. Às vezes eu esqueço de desligar o modo governador. Me corrige quando eu fizer isso? Sempre faço. Eu sei. É uma das coisas que mais amo em você. Chegamos ao meu prédio em Osasco cerca de 40 minutos depois. Como André tinha previsto, já havia 2 carros com fotógrafos estacionados na rua. As câmeras começaram a disparar no segundo em que o SUV parou. Droga! Eu murmurei. Como eles descobriram tão rápido? Instagram da sua prima, provavelmente, Marcelo disse do banco da frente. Governador, sugiro entrarmos rapidamente. Quanto menos fotos, melhor para a equipe de comunicação. André saiu primeiro, contornando o carro para abrir minha porta, enquanto Marcelo e outro segurança faziam uma barreira humana contra os fotógrafos. As perguntas vieram em avalanche. Governador? Confirma o noivado? Quando começou o relacionamento? A senhora vai continuar dando aula? Já tem data do casamento? André me guiou firmemente em direção à entrada do prédio, uma mão protetora nas minhas costas. Vamos divulgar um comunicado oficial amanhã, ele disse calmamente para os jornalistas. Por enquanto, peço que respeitem nossa privacidade. Subimos os 4 lances de escada. André definitivamente ofegante no 3º andar, me fazendo sorrir. Até meu pequeno apartamento. Quando tranquei a porta atrás de nós, foi como se o mundo inteiro ficasse do lado de fora. Então, eu disse, jogando a bolsa no sofá minúsculo, bem-vindo oficialmente ao meu humilde lar. André olhou ao redor com interesse genuíno. Era a primeira vez que ele vinha ao meu apartamento. Sempre nos encontrávamos no apartamento funcional dele, fornecido pelo governo, ou em hotéis discretos quando precisávamos de privacidade. Meu espaço tinha sido meu santuário, o único lugar que era completamente meu. É exatamente como imaginei, ele disse observando as estantes improvisadas feitas com tijolos e tábuas, repletas de livros. Machado de Assis, Clarice Lispector, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo. Seus dedos traçaram as lombadas. Sua alma está toda aqui. É pequeno, eu disse, defensiva sem querer. É perfeito, ele corrigiu. Apontou para a parede onde eu tinha pendurado trabalhos dos alunos. Poemas, desenhos, pequenas redações com estrelas douradas. Isso aqui. Isso é quem você é, Aline. Não o anel no seu dedo ou o título que vai ter. É isso. Senti as lágrimas voltarem. E dessa vez não tentei segurá-las. Tenho medo de me perder nisso tudo. Na política, nos eventos, em ser a esposa do governador. Tenho medo de acordar um dia e não reconhecer quem me tornei. André me puxou para seus braços e eu deixei que ele me segurasse enquanto finalmente desabava. O estresse dos últimos 9 meses mantendo segredo, a tensão da reunião de família, a magnitude do que tinha acabado de acontecer. Tudo veio à tona de uma vez. Não vou deixar isso acontecer, ele murmurou no meu cabelo. Prometo. Se eu ver você se perdendo, eu te trago de volta. E você faz o mesmo por mim, certo? Me traz de volta quando eu virar muito governador e esquecer de ser André. Combinado, eu disse contra seu peito. Ficamos assim por um longo tempo, apenas respirando juntos. Lá fora, eu podia ouvir o som distante do trânsito. Buzinas, a vida normal de Osasco continuando alheia ao fato de que minha vida inteira tinha virado de cabeça para baixo. Preciso ir, André disse eventualmente, claramente relutante. A reunião com a bancada da educação. Se eu faltar, vão usar como munição política contra o projeto. Eu sei. Vai. Ele se afastou, segurando meu rosto para me beijar devagar. Amanhã vai ser caótico. A imprensa, as redes sociais, todo mundo vai ter opinião sobre nós. Promete que vai me ligar se ficar difícil demais? Prometo. E pensa no apartamento? Não precisa decidir agora, mas pensa? Vou pensar. Depois que ele saiu,
Com mais beijos na porta e promessas de ligar depois da reunião, fiquei sozinha no meu apartamento pela primeira vez como noiva do governador de São Paulo. O silêncio era quase ensurdecedor depois de toda a confusão do dia. Fui até a janela e vi o SUV de André se afastando, seguido pelos carros dos jornalistas. Em questão de minutos, estaríamos em todos os sites de notícia, trending topics no Twitter, assunto de todos os telejornais noturnos. Meu telefone começou a vibrar incessantemente. Mensagens de colegas professores, ex-alunos, amigos que eu não falava há anos. Todo mundo querendo saber se era verdade, se eu estava bem, pedindo detalhes. Ignorei todas e liguei para minha melhor amiga, Júlia. Você pediu demissão do mundo real sem me avisar? Foram as primeiras palavras dela quando atendeu. Porque eu acabei de ver sua foto em 3 sites de notícia diferentes. 3. Aline. Júlia, eu disse, e minha voz saiu cansada. Preciso de você aqui. Agora, por favor. Já estou pegando minha bolsa. 20 minutos. Júlia apareceu em 15 minutos, armada com uma garrafa de vinho, chocolate e aquela expressão determinada que significava que ela estava pronta para qualquer coisa. Éramos amigas desde a faculdade de letras, e ela me conhecia melhor que qualquer pessoa. Conta tudo, ela ordenou, se jogando no meu sofá e abrindo o vinho sem cerimônia. E quando digo tudo, é desde o começo. Como você escondeu que estava namorando o governador por 9 meses? 9 meses, Aline! Então contei. Tudo. Desde aquele evento beneficente onde eu estava trabalhando como garçonete extra para complementar a renda. Como tinha derrubado uma bandeja inteira de champanhe em cima dele. Como ele tinha me ajudado a limpar, rindo da situação em vez de ficar furioso. Como tínhamos conversado por horas na cozinha daquele hotel, esquecidos de que havia uma festa acontecendo. Ele me citou Guimarães Rosa, eu disse, tomando um gole de vinho. No meio da cozinha, coberto de champanhe, o governador de São Paulo citou Grande Sertão Veredas para mim. Foi nesse momento que eu soube que estava ferrada. E você não me contou por quê? Porque era impossível demais. Porque eu mesma não acreditava. Porque quanto mais tempo passava, mais difícil ficava contar. Olhei para ela com culpa. Desculpa. Eu sei que deveria ter contado. Está desculpada. Sob a condição de que eu seja madrinha de honra. Júlia, não é negociável. 9 meses de segredo me garantem automaticamente esse direito. Eu ri, e foi bom rir. Tudo bem. Você é a madrinha. Ótimo. Agora me conta a parte que realmente importa. Ele é bom de cama? Júlia! O quê? É uma pergunta válida. Você vai casar com um homem. Meu rosto esquentou. Não vou discutir minha vida sexual com você. Isso é um sim. Definitivamente um sim. Olha sua cara! Ela estava praticamente pulando de animação. Meu Deus, você está dormindo com o governador e ele é bom. Isso é incrível. Você é impossível. Sou sua melhor amiga. É praticamente minha função ser impossível. Ela tomou um gole de vinho, ficando mais séria. Mas falando sério, Line, como você está de verdade? Isso é muita coisa para processar em um dia só. Estou apavorada, eu admiti. Tudo vai mudar. Minha privacidade, minha rotina, a forma como as pessoas me veem. E se eu não conseguir lidar? E se for demais? Então você pede ajuda. Você se apoia nas pessoas que te amam. E se for realmente impossível, você sai. Ninguém está te prendendo nessa vida, Aline. Nem mesmo um anel de esmeralda lindo. Ela pegou minha mão, observando o anel. Embora, uau, esse anel é realmente lindo. Eu sei, ele lembrou. Sorri apesar da ansiedade. Meses atrás, passamos em frente a uma joalheria antiga e comentei que sempre achei esmeraldas mais interessantes que diamantes. Ele lembrou. Porque ele te ama de verdade, sua idiota. Júlia apertou minha mão. E você merece isso. Merece alguém que presta atenção, que te valoriza, que está disposto a explodir a própria vida política para te defender. Você merece tudo isso e mais. Meus alunos vão surtar amanhã. Seus alunos já estão surtando. Vi pelo menos 5 deles postando nos stories. Ela me mostrou o celular,
E efetivamente havia capturas de tela de notícias com mensagens tipo: Professora Aline é noiva do governador, eu tô passando mal. E minha teacher vai ser primeira-dama, que timeline é essa? Eu ri e chorei ao mesmo tempo. Eles são tão dramáticos? São adolescentes. Dramaticidade é parte do pacote. Júlia me abraçou. Você vai ficar bem, Line. Vai ser uma adaptação, vai ser estranho, mas você vai ficar bem. E eu vou estar aqui para todas as etapas ridículas, incluindo provar vestidos caríssimos e lidar com floristas pretensiosos. Obrigada, eu disse, significando muito mais do que as palavras expressavam. Ficamos acordadas até tarde, bebendo vinho barato e comendo chocolate, enquanto Júlia me fazia prometer que não ia virar aquele tipo de primeira-dama, distante, artificial, preocupada demais com aparências. Quando finalmente fui dormir, já passava das 2 da manhã. Meu telefone tinha 147 mensagens não lidas, 83 notificações do Instagram e incontáveis ligações perdidas. Ignorei tudo e abri a conversa com André. Ainda acordada? A mensagem dele apareceu quase imediatamente. Júlia acabou de sair. Ela me fez beber vinho e prometer que vou fazer ela de madrinha. Boa escolha. Ela parece do tipo que não aceita não como resposta. Exatamente por isso somos amigas há 15 anos. Como foi a reunião? Produtiva. Consegui garantir mais 15 votos para o projeto. Mas foi difícil me concentrar. Ficava pensando em você. Meu coração deu um salto idiota. 9 meses juntos e ele ainda conseguia me fazer sentir assim. Pensando o quê? Em como você estava lidando com tudo. Se estava arrependida. Se eu tinha destruído sua vida ao aparecer hoje. Não destruiu. Apenas virou ela de cabeça para baixo completamente. É uma resposta melhor que destruiu, suponho. André, estou assustada. Mas não arrependida. Essas são coisas diferentes. Eu sei. E é normal estar assustada. Eu também estou. Você está assustado? Você que nasceu nessa vida? Estou apavorado, porque agora você é real para o mundo todo. Não é mais só minha, só nossa. Agora você vai ser analisada, criticada, julgada. E eu odeio isso. Odeio que não posso te proteger completamente disso. Fiquei olhando para as palavras na tela, sentindo o peso da vulnerabilidade dele. A gente se protege um ao outro. Eu escrevi finalmente. Combinado? Combinado. Dorme, amor. Amanhã vai ser um dia longo. Você também. E André? Sim? Obrigada. Por hoje. Por tudo. Sempre. Boa noite, futura senhora Tavares. Aline Araújo Tavares. Não vou largar meu sobrenome. Não esperava menos de você. Boa noite, Aline Araújo Tavares. Dormi com o celular ainda na mão e um sorriso no rosto, apesar de toda a ansiedade que ainda fervilhava no meu peito. A manhã seguinte chegou rápido demais. Acordei com meu celular tocando insistentemente. Era minha diretora, Dona Carmen. Aline. Ela disse assim que atendi, a voz tensa. Preciso que você venha à escola agora. Temos uma situação. Meu estômago afundou. Que tipo de situação? Do tipo que envolve 12 vans de imprensa estacionadas na porta da escola e 200 alunos querendo selfies com você. Vista algo apresentável e venha rápido. Por favor. Cheguei à escola 45 minutos depois, tendo passado 20 minutos só para conseguir passar pelos jornalistas acampados na porta do meu prédio. Tinha colocado o mais próximo de apresentável que conseguia encontrar no armário. Calça jeans escura, blusa social azul, sapatos fechados em vez dos tênis habituais. A cena na porta da Escola Estadual Professor Augusto Ferreira era caótica. Dona Carmen não tinha exagerado sobre as vans de imprensa. Havia jornalistas de pelo menos 6 emissoras diferentes, todos querendo uma declaração, uma entrevista, qualquer coisa. Professora Aline, confirma o noivado? Vai continuar dando aula? Como conheceu o governador? Já tem data de casamento? Mantive a cabeça baixa e entrei rapidamente, guiada pela vice-diretora até a sala de Dona Carmen. Lá dentro, além da diretora, estava um homem de terno que eu não conhecia. Aline, este é Ricardo Mendes, da Assessoria de Comunicação do Governo Estadual.
O governador Tavares o enviou para nos ajudar a gerenciar a situação. Situação. Eu repeti, ainda processando que havia um assessor do governo na escola. Senhorita Araújo. Ricardo começou, profissional e direto. O governador me instruiu a deixar claro que todas as decisões sobre como proceder são suas. Estou aqui apenas para fornecer suporte e orientação, se você quiser. O que exatamente está acontecendo lá fora? Perguntei, sentando na cadeira que Dona Carmen ofereceu. A notícia do noivado se tornou o assunto mais comentado do país nas últimas 12 horas. Há interesse público significativo em você, sua história, seu trabalho aqui. A imprensa quer acesso. Ele fez uma pausa. E, francamente, a maneira como lidamos com isso agora vai definir o tom para os próximos meses. Eu só quero dar minha aula, eu disse, a frustração vazando na minha voz. Tenho turmas esperando, provas para aplicar, conteúdo para ensinar. E você vai, Dona Carmen disse firmemente. Mas Aline, querida, precisamos ser realistas. Sua vida mudou. A vida da escola mudou. Temos que descobrir como lidar com isso. Meu telefone vibrou. Era André. Ricardo está aí? Ele está te ajudando? Está. Mas André, isso é demais. Tem jornalista na porta da escola. Eu sei, desculpa. Vai melhorar, prometo. Alguns dias e a novidade passa. Quer que eu vá aí? Não. Isso só vai piorar tudo. Ok, mas estou a uma ligação de distância se precisar. E Aline? Você consegue. Sei que consegue. Desliguei e olhei para Ricardo. O que você sugere? Uma breve coletiva. Você faz uma declaração curta, tira algumas fotos e estabelecemos limites claros. Você vai continuar seu trabalho como professora e pede respeito à privacidade dos alunos e da escola. Depois disso, a maioria da imprensa vai embora. Eles só querem algo para colocar no ar. E se eu não quiser fazer isso? É sua escolha. Mas eles não vão embora até conseguirem alguma coisa. Podem ficar dias, semanas até. Olhei para Dona Carmen, que assentiu encorajadoramente. Você é forte, Aline. Sempre foi. E não está sozinha nisso. Tudo bem, eu concordei finalmente. Vamos fazer isso. 15 minutos depois, estava do lado de fora da escola. Microfones apontados para mim, câmeras gravando cada movimento. Ricardo estava ao meu lado, assim como Dona Carmen, em um show silencioso de apoio. Bom dia, eu comecei, a voz mais firme do que esperava. Meu nome é Aline Araújo. Sou professora de literatura há 8 anos nesta escola. Sim, estou noiva do governador André Tavares. Nos conhecemos há 9 meses e construímos um relacionamento baseado em respeito mútuo, valores compartilhados e amor genuíno. Respirei fundo antes de continuar. Vou continuar lecionando porque acredito que educação é a ferramenta mais poderosa que temos para transformar nosso país. Meus alunos merecem consistência e dedicação, e pretendo dar isso a eles. Peço respeitosamente que a imprensa respeite a privacidade desta instituição de ensino e principalmente dos estudantes que estudam aqui. Eles não pediram por essa atenção e merecem um ambiente seguro para aprender. As perguntas vieram em avalanche, mas Ricardo gentilmente interveio. A professora Araújo precisa voltar às suas responsabilidades. Qualquer pergunta adicional pode ser direcionada à assessoria de comunicação do governo. Obrigado. Voltei para dentro da escola, as pernas tremendo, mas de cabeça erguida. No corredor, encontrei alguns dos meus alunos esperando. Um comitê de boas-vindas informal. Professora, Mariana, do 3º ano, disse, os olhos brilhando. A senhora foi incrível lá fora, muito forte. Obrigada, Mari. E Rafael acrescentou, tentando parecer desinteressado, mas falhando miseravelmente. É muito massa que a senhora não vai abandonar a gente só porque vai virar primeira-dama. Isso é importante, sabe? Eu jamais abandonaria vocês, eu disse. E percebi que eram as palavras mais verdadeiras que tinha dito o dia inteiro. Vocês são a razão pela qual eu faço isso tudo. A aula daquele dia foi estranha, com os alunos claramente mais interessados no anel no meu dedo do que em Graciliano Ramos. Mas foi reconfortante voltar à rotina. Isso, pelo menos, eu sabia fazer.
Quando finalmente voltei para casa à noite, exausta, mas estranhamente em paz, encontrei André esperando na porta do meu prédio. Sem seguranças visíveis, sem câmeras, apenas ele, apoiado na parede com um sorriso cansado. Oi, ele disse simplesmente. Oi, eu respondi, me jogando em seus braços. Você viu? Vi. Você foi perfeita. Forte, clara, autêntica. Exatamente quem você é. Ele beijou meu cabelo. Estou tão orgulhoso de você. Foi assustador. Eu sei, mas você conseguiu. E vai ficar mais fácil, prometo. Subimos juntos para meu apartamento e, pela primeira vez em 24 horas, o mundo finalmente pareceu se aquietar. Sentamos no sofá minúsculo, meu corpo encaixando perfeitamente contra o dele, e apenas respiramos. Sobre o apartamento, eu disse depois de um longo silêncio. Vamos procurar algo juntos, com segurança adequada, mas que ainda pareça nosso, não um aquário para ser observado. Obrigado, ele murmurou, por entender, por não fugir disso tudo. Para onde eu fugiria? Você tem seguranças. Me achariam em 2 horas. Ele riu e o som encheu meu pequeno apartamento de calor. Te amo, Aline Araújo. Professora, ativista acidental, futura primeira-dama mais relutante de São Paulo. Te amo também, André Tavares. Governador, trapaceiro de banco imobiliário, futuro marido que ainda não consegue diferenciar 3 gatos. Vou fazer aqueles flashcards. Prometo. Acredito quando ver. E ali, no meu apartamento minúsculo em Osasco, com o barulho do trânsito lá fora e a vida real continuando ao nosso redor, entendi que íamos ficar bem. Seria complicado, seria público, seria desafiador. Mas seria nosso. E no final, era isso que importava. Minha vida tinha virado de cabeça para baixo em um único dia. Mas olhando para o homem adormecendo no meu sofá, o governador mais poderoso de São Paulo roncando suavemente com a cabeça no meu ombro, percebi que não trocaria isso por nada. Amanhã haveria mais desafios, mais manchetes, mais adaptações. Mas hoje, neste momento, éramos apenas Aline e André. E isso era suficiente.